Olá a todos! Hoje apresento para vocês um filme. Este homem descobriu uma árvore de forma de pessoa no lago. Tocou um pouco, mas recebeu um desastre. O filme chama-se O Saco de Osso. Mike é um escritor especializado em romances de terror. Ele tinha o hábito de que antes de compor, teve que fazer sexo com a sua esposa. Meio mês depois, o novo livro de Mike foi finalmente publicado. Os dois foram a uma livraria para realizar um evento. Houve muitas pessoas. Mike era muito ocupado para comer. Então Jo foi fora para comprar o almoço para Mike. Mas ao sair pela porta, ela teve um acidente de trânsito. Jo morreu e Mike se tornou um solteiro. Além disso, o médico disse que Jo estava grávida alguns meses atrás. Mas Jo nunca disse isso a Mike. Mike achou que Jo era infiel. Mas Jo morreu, ele não pôde receber uma resposta. Mas a alma de Jo voltou para casa. Jo se transformou em um fantasma que incomodava Mike. Por exemplo, quando Mike estava dormindo, ele correu para debaixo da cama e arranhou o chão. Quando Mike teve um lindo sonho, ela arrastou-o para o túmulo para falar com ela. Sendo incomodado constantemente, Mike não podia aguentar isso. Ele teve que falar com a foto da Jo. Ele olhou para a foto e disse: "Depois da morte, você se sentia sozinha na cidade natal? Em caso afirmativo, deixe o telefone tocar por uma vez, caso contrário, deixe o telefone tocar por 2 vezes. Como resultado, 2 segundos depois, o telefone realmente tocou por uma vez. Mike sabia que a alma de Jo tinha aparecido. Retornou imediatamente para sua cidade natal. Vivia na casa do seu pai. Houve um retrato da famosa cantora Sarah Tidell. Mike respeitava a vontade de seu pai, nunca a substituiu. Jo morreu, Mike tinha que buscar de sua inspiração para compor. Mike tocava a pintura. Infelizmente o retrato não foi real. Mike pensava o dia todo, mas sua mente ainda estava vazia. Até a meia-noite ainda não conseguiu escrever nenhuma palavra. Na manhã seguinte, Mike saiu para se exercitar. Enquanto ele andavam a pé ao redor do lago, ele viu uma árvore muito estranha. Esta árvore se parecia com uma mulher. Mike gostava muito. Ele pensou que se não encontrar inspiração para compor, então venha lá para tentar se apaixonar por esta árvore. Mas quando voltou para casa, ele descobriu que as palavras na geladeira se moviam. Talvez Jo quisesse dizer algo a ele. Infelizmente, as palavras na geladeira não estavam completas. Mike observou por um longo tempo, incapaz de entender. Sem escolha, Mike saiu da casa, para ir à cafeteria da cidade para comer alguma coisa. No meio do caminho, Mike encontrou Kira, uma garota de vermelho, que quase sofreu um acidente de trânsito. Mike saiu rapidamente do carro para salvar. Ao mesmo tempo, Mati, a mãe de Kira, o agradeceu. 2 pessoas falaram tanto tempo. Mati gostava do Mike e ele convidá-la para tomar um café depois. Mas ao Mike entrar no café, o gentil proprietário disse com ele para ficar um pouco longe de Mati, porque o passado dela era especial. Alguns anos atrás, Lance, o marido da Mati, de repente enlouqueceu. Levou a sua filha para a margem do lago e quis a afogar. Mati queria salvar Kira, então ela matou Lance. Desde então, Max Devore, o pai de Lance, odiava Mati. Ele contratou com muitos advogados para conseguir o direito de cuidar Kira. Qualquer homem que gostava da Mati seria prejudicado por Max Devore. Mas Mike não estava com medo. Quanto mais ele o advertia, mais entusiasmado ficava. Quando ele dirigiu para casa, ele passou pelo portão da casa de Max e viu Max como um desafio. Max também ficou descontente, processando Mike naquela noite. Depois que Mike recebeu a intimação do tribunal, Jo reapareceu. No sonho, ela disse a Mike que ajudaria Mati. Mike obedeceu sua esposa. Ele também queria ajudar Mati. No dia seguinte, Mike foi ao tribunal, usando seu rico conhecimento jurídico. Fez o advogado do Max não pôde dizer nada. Finalmente ajudou Mati a recuperar a custódia. Por causa disso, Mati se apaixonava gradualmente por este homem. Mike também contou a Mati sua história. Mike ficava alegre e teve inspiração para compor. Em uma tarde, ele escreveu mais de 20 páginas do manuscrito. Ele se sentiu muito satisfeito, mas ao tomar um banho, de repente uma menina apareceu no banho, dizendo que ela foi afogada. Mike tentou a ajudar, mas ela ainda não se moveu, até que a empregada chegou e chamou ao Mike. Neste ponto, Mike descobriu que não havia nada na banheira.
Vendo a expressão anormal de Mike, a empregada o lembrou de ter cuidado. Ela disse que nas últimas décadas, coisas estranhas aconteceram nesta cidade. Os pais da família de repente afogaram as filhas deles. Apenas Kira, a filha de Mattie, teve sorte de escapar. Mike sentiu a história cada vez mais irracional, pesquisando nos documentos que seu pai havia deixado na casa. Por meio de uma revisão de documentos, ele descobriu que seu pai era fã da cantora Sarah Tidell. O álbum dela ainda estava na casa, e os homens que afogaram as filhas deles também eram membros do fã-clube. Mike achou que houve alguma conexão misteriosa lá, mas ele ainda não encontrou nada, decidindo sair fora para correr. Depois de correr uma volta, ele foi atraído pela árvore humanoide. Por curiosidade, Mike tocou a árvore humanoide. Todo o seu corpo tremia como um choque elétrico. Neste momento, Mike teve uma dúvida. Por que ele se sentiu assim? Era uma árvore, não era uma mulher. Mike sentiu que esta árvore era estranha. Voltou para casa com a mão ferida. No meio da estrada, ele foi parado por Max e Rogette, seu secretário. Max disse que, embora Mike tivesse vencido, mas eles não podiam levar sua neta embora. Mike devia sair desde cidade imediatamente. Senão, ele não conseguiria ver o sol amanhã. Ele imediatamente estava zangado. Queria bater em Max, mas Rogette o empurrou para a água. Então Mike se molhou e teve que voltar para casa. Após o banho, ele adormeceu na cadeira, os pesadelos ainda se repetindo. Até o dia seguinte, ele foi acordado pelo telefone de Mattie. Mattie disse a Mike que na noite passada Max suicidou. Então Kira apenas era dela. Ela e Mike também podiam começar uma nova vida juntos. Mattie convidou Mike para o funeral de Max. No funeral de Max, Mike conheceu o velho amigo de seu pai, White. Mike perguntou ao ele sobre a cantora. White tornou-se sério imediatamente. Ele disse ao Mike que ele, o Max e o pai de Mike eram bons amigos. Naquele dia no festival de fantasias na cidade, a cantora Sarah chegou e apresentou. Ela cantou e dançou que fizeram o coração deles animados. Então eles tiveram más intenções. Após o show, eles convidaram a Sarah para um passeio na floresta à beira do lago, e a estupraram. Kito, a filha de Sarah, viu tudo. Para encobrir, eles a afogaram no lago. Sarah estava totalmente desesperada. Antes de morrer, ela os amaldiçoou com seu sangue fresco. Para eles e próxima vida deles afogariam sua própria filha. No início, eles não acreditaram na maldição. Enterraram Sarah e Kito na floresta. Mas a maldição de décadas atrás tornou-se realidade. Mais tarde, os homens afogaram suas filhas freneticamente. Nesse ponto, Mike finalmente entendeu a verdade da história. Jo morreu em um acidente de trânsito e já sabia desse segredo antes. Então, depois da gravidez, ela não quis avisar para Mike. Ela estava com medo de que Mike afogasse sua bebê. Mas depois de aprender que ele recebeu uma maldição, Mike não saiu da cidade, mas correu para encontrar Mattie para confessar seu amor. Com sua sincera, Mattie concordou. Nesse exato momento, um tiro saiu da janela. Mattie foi baleado por uma pessoa. Em seguida, os assassinos entraram no portão da casa de Mattie, querendo matar Kira. Mike estava preocupado com a Kira, rapidamente a abraçou no carro e dirigindo. Eles gritaram para Mike que, para acabar com esta maldição, precisamos matar as pessoas relacionadas. Mike e Kira foram as últimas pessoas. Mas Mike não obedeceu suas palavras, em vez disso, dirigiu mais rápido. Eles já fugiram e voltaram para casa. Após a morte de Mattie, Mike se tornou o único guardião de Kira. Então, seu espírito gradualmente começou a estar sob a influência da maldição. Inúmeras alucinações surgidas controlaram Mike para afogar Kira. Neste momento, Jo apareceu através de seu laptop. Ela usou as palavras para dizer ao Mike que Podcal cancelaria esta maldição. Os corpos de Sarah e sua filha foram enterrados sob a árvore humanoide. Então, Mike trouxe Podcal para a árvore humanoide. Ele cavou o solo. Por fim, os corpos da mãe e da filha foram revelados, então ele derramou Podcal. O corpo dela se desintegrou gradualmente. A maldição de Sarah foi finalmente quebrada. Desde então, Mike e Kira viviam felizmente. O filme ficou por aqui. O filme, O Saco de Osso, foi adaptado do romance homônimo, do famoso escritor de romance de terror Stephen King. Mas podia dizer que, com 2 horas e 41 minutos, este filme de terror teve o conteúdo fácil de adivinhar.
Ao assistir metade de filme, muitas pessoas souberam sobre o fim e não precisavam assistir os conteúdos seguintes. A parte final do filme, Mike usou o Podcal para eliminar a maldição. Não foi lógico falar sobre o mesmo método para eliminar as fantasmas. Até o filme de comédia de Stephen Chow fez melhor. Ele explicou no início do filme: usar chocolate para matar demônios, usar filme plástico para pegar fantasmas. Mas não como Joe, ele explicou tudo sobre os princípios científicos dessas duas ferramentas para pegar fantasma. Hoje ficamos por aqui. Tchau!